acreditei, está começando Além das Quatro Linhas desta quinta-feira na TV do seu Facebook, fazendo tudo o que de melhor rolou nesta semana no futebol paranaense, brasileiro e mundial. E hoje eu estou aqui com o Marcos Guerrios. Fazia tempo que não vim, Marcos. Tava um pouquinho afastado mesmo do programa, mas hoje a gente vai conversar aí. O Atletiba que não foi bom pra ninguém, pra nenhum dos dois lados, o empate não favoreceu nem o Atlético, nem o Curitiba, e o Paraná muito próximo de entrar no G4. Esses são as... E Libertadores Sul-Americana, que teve ontem, né? Então vamos falar, tem bastante assunto hoje. Principalmente o clássico Atletiba, que teve polêmica. Nós vamos falar muito disso aqui no Além das Quatro Linhas. Depois também quero levantar um debate aqui com o Marcos, passar para vocês até onde vai a liberdade de expressão dentro do nosso futebol. Vamos começar trazendo rapidinho um panorama da Sul-Americana e também da Libertadores. Ontem nós tivemos brasileiros em campo. Vamos começar pela Sul-Americana, que o Corinthians recebeu o Racing. E olha, vou te dizer, hein, o Timão conseguiu ali dar uma complicada na sua situação, arrumou um jeitinho de se complicar. O Corinthians saiu na frente. Aí o gol do Corinthians, 1-0. Até então estava tranquilo, né, Marcos? O Corinthians fez um primeiro tempo excelente, assim, jogando o futebol que a gente se acostumou a ver o Corinthians fazer nesse começo de ano, mas o segundo tempo foi segundo turno, né? Para quem entende, o Corinthians está fazendo um segundo turno pífio e o Racing melhorou na segunda etapa, consegue um empate, e daí eu vou fazer a pergunta: foi falha do Cássio? Eu achei que foi falha. Porque assim, no começo ali, eu achei que tentou espalmar, fez o máximo, né? Tentou espalmar pro lado. Tem aquela que o goleiro tenta espalmar pro lado e ela acaba sobrando um pouco mais pro meio, mas é quando o chute é muito forte, né? Agora aquele chute ali não foi com aquela força toda que ele não pegou de surpresa o goleiro. Algumas pessoas na mídia, né, alguns jornalistas e cronistas falaram que foi um lance muito parecido com o do Thiago do Flamengo. Eu não achei. Eu ainda acho que o chute sai forte, tem um grau de dificuldade. Eu acho que quem falha no lance é o Marcial, o lateral esquerdo. Ele que está defensivo para, né? Porque se você analisar, tem uma câmera que pega de lado, que a linha de defesa está formada com o Fagner, os dois zagueiros, e o Marcial está um pouquinho pro lado e é bem nesse flanco. Olha ali, que ele passa, bem nesse flanco que o jogador do Racing passa e faz o gol. Eu não achei falha 100% do Cássio, não, mas para um goleiro de seleção brasileira, na fase que ele vive, ele podia ter agarrado a bola. Agora, gostei da tua comparação. Deu para resumir em 90 minutos ali o Campeonato Brasileiro do Corinthians. Faz um primeiro tempo, um primeiro turno muito bom e o segundo tempo entrega. E agora, só para o jogo da volta na Argentina, vai ser aquele Deus nos acuda para o Corinthians, porque vai ter que jogar da mesma forma como vem jogando no Campeonato Brasileiro contra equipes de menores expressão, não que o Racing seja um time de menor expressão, mas vai ter que jogar da mesma forma que jogou com o Atlético Goianiense, com vitória em jogos que perdeu, vai ter que propor o jogo. E lá na Avellaneda, que é muito complicado se jogar bola, né? A questão é você entrar num jogo desse tamanho desclassificado, porque o 0-0 é do Racing, então o Corinthians vai ter que entrar propondo o jogo, o que é uma coisa que sai da zona de conforto de quem está decidindo uma vaga, né? Se você tem que entrar propondo o jogo, um jogo na Argentina, difícil, contra um time de camisa grande, é muito complicado. Eu acho que o Corinthians, assim, grandes chances de não passar. Não é o favorito, nem de longe. Bom, mudando da Copa Sul-Americana para a Taça Libertadores da América, nós tivemos 3 brasileiros em campo ontem pelas duas competições. 2 deles se enfrentaram, Botafogo e Grêmio terminaram empatados em 0-0 no estádio do Engenhão. Um jogo que agora, para a volta, o tricolor gaúcho precisa da vitória se sofrer gols, empate com gols da classificação para a equipe do Botafogo. No outro jogo, o Santos foi até o Equador, saiu na frente do Barcelona de Guayaquil, mas arrancou dá pra dizer que foi um empate bom do Santos, né? Porque agora joga na volta por um empate mínimo, 0-0, dá a vaga pro Santos, marcou gol na casa dos adversários, que importa, né, Marcos? O Santos poderia ter saído com a vitória, até passou boa parte do jogo ganhando, né? Mas aconteceu aquele gol de cabeça, um gol de escanteio, não tem muito o que falar, né? Quando acontece um gol de escanteio, é sempre falha de quem tá marcando. Mas o Santos sai reclamando muito desse jogo com a arbitragem. O Santos reclama que a arbitragem não deu faltas. O Bruno Henrique chegou até a falar que o juiz não dava nenhuma falta. O que não foi verdade, eu não concordo totalmente com isso. Acho que a arbitragem, assim como no jogo do Botafogo e Grêmio, foi um pouquinho confusa. Teve ali os seus lances que invertia faltas,
ou não dava faltas, deixou o jogo rolar, mas o Santos não tem nada que reclamar disso. O resultado, você empatar fora de casa, conseguir esse golzinho para decidir jogando na Vila Belmiro, eu acho que o Santos, esse com certeza é favorito e deve passar fazendo aí a semifinal brasileira, né? Pois é, teremos aí um brasileiro de volta à final da Taça Libertadores se o Santos passar, até porque do outro lado, Botafogo ou Grêmio, um dos brasileiros, vai passar para a semifinal. Jogo de volta na quarta-feira, dia 20 de setembro, às 9h45 da noite, Santos e Barcelona de Guayaquil, e na outra chave, Grêmio e Botafogo. Agora vamos falar do assunto que rendeu muita polêmica durante essa semana, foi o clássico Atletiba do último domingo. Atlético e Coritiba se enfrentaram na Arena da Baixada. O Coxa saiu na frente, o Atlético, um jogo que o Atlético dominou, isso é unânime. O Atlético mandou 4 bolas na trave, teve um pênalti no primeiro tempo, acabou perdendo, o Nicão chutou na trave, mas aí o Coxa saiu na frente com um gol do Erley. Essa partida ficou marcada com muita reclamação dos jogadores do Coritiba contra a arbitragem do Anderson Daronco. Vamos ver primeiro os gols desse clássico Atlético. Vamos encerrar esse assunto do Atlético e daí nós vamos debater a arbitragem. Aí o pênalti em cima do Felipe Gedós, que ele mesmo cobrou, dando o empate ao Atlético 1-1, o clássico Atletiba. Bom, vamos falar da bola. Tem muita coisa pra gente falar desse jogo, mas vamos começar falando da bola. Vamos falar rapidinho da bola, que foi infelizmente o que menos tomou essa proporção dentro do clássico. O Atlético foi superior ao Coritiba. Mesmo o Coritiba, a proposta deu certo, né? O Coxa jogou por uma bola. Foi nítido que o Coritiba foi para jogar por uma bola, conseguiu essa bola no primeiro tempo. Depois o Atlético ter perdido um caminhão de gols. Aí na segunda etapa, o Coritiba conseguiu manter até o fim. E aí no finalzinho, o Atlético conseguiu mais um pênalti, dessa vez em cima do Felipe Gedós, e ele converteu, dando um empate 1-1 no clássico Atletiba. Resultado justo. Acho que a única justiça no futebol é a bola na rede, né? Você faz o gol, os resultados são justos. O Coritiba fez um gol, tem nada a ver que se o Atlético dominou ou não o jogo. Fez um gol, o Atlético só conseguiu empatar, poderia ter feito mais gols, mas acho que o resultado em si é justo. Falando um pouquinho do jogo, o Coritiba fez o que outros times já fizeram jogando na Arena da Baixada. A Ponte Preta já tinha tido essa postura de deixar o Atlético jogar e tentar agredir nos contra-ataques. A única diferença grande para esse jogo, o Atletiba, é que o Atlético dessa vez criou chances de gol. Conseguiu capitalizar suas jogadas, suas trocas de passe em lances agudos, em chutes no gol, uma cabeçada do Ederson. E teve mais volume, teve mais chances que o Coritiba, realmente criou mais. E o Coritiba teve um dia que eu não acho que encaixou o estilo de jogo e a proposta, não encaixaram. O Galdesani foi muito mal. Mais uma vez? E quando o Galdesani vai mal, já ficou nítido que esse time do Coritiba, o meio de campo, não consegue render, não consegue iniciar os atacantes. E eu não critico, mas coloco em debate a escalação do Jetterson. Porque era um jogador que não vinha jogando, não vinha sendo utilizado, e ele entra única e exclusivamente para fazer a marcação do Nicão, porque ele não tem nenhum lance ofensivo que seja de se destacar, mas ele entra para fazer essa marcação do lado esquerdo. Ele anula o Nicão, realmente o Nicão não consegue jogar, só que ele, Jetterson, também não consegue jogar. Então acho que o Galdesani não estar bem e o Jetterson não criar fizeram com que o Coritiba não tivesse esse poderio do contra-ataque ser mais efetivo e eficiente. E por isso o Atlético teve mais a posse de bola e conseguiu tocar mais a bola ali no meio de campo e criar algumas chances de gol. Por mais que não tenham sido tantas as chances de gol. Eu achei que o Coritiba se postou muito bem defensivamente ali no primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético até teve mais escapadas, a entrada do Gedós deu outro ritmo, outro padrão pro Atlético. Mas acho que o resultado é justo e os dois times se lamentam, né? Porque estagnados nunca dá. Quando você vê falar 4 bolas na trave, também tem que se ressaltar que 2 foram em bolas paradas, né? Sim. Vamos começar só debatendo as polêmicas deste clássico, que infelizmente que tomou conta do clássico Atletiba. Vou pedir até pro Vitor colocar mais uma vez a imagem do gol do Coritiba. A primeira polêmica, a primeira reclamação. Na verdade não houve reclamação de torcida, jogadores, nem nada. Mas depois tem muita gente falando que a bola resvala no braço do Erley, depois da cabeçada.
Sinceramente. Não tem como marcar. A bola bate na mão dele, não é um lance que interfere, não é aquele lance que ele levanta o braço e vai deliberadamente com a mão na bola para fazer o gol. Ele acaba cabeceando, a bola bate no braço dele e entra. Acho que não muda nem a trajetória da bola. A bola iria, se pegando ou não na mão dele, a bola iria pro gol. Acho que é uma reclamação improcedente. E aquele lance ali, se você para pra pensar também, na verdade não tem uma imagem que mostre nitidamente que ela resvala no braço. Dá uma impressão pelo ângulo que a câmera pega na bola, que a câmera pega o lance. Agora, duas coisas. Primeiro, tem que se isentar o árbitro. A partir do momento que você gera uma dúvida dessa, que nem os próprios jogadores reclamaram, nem torcida, nem ninguém, ou seja, não tinha como ver realmente, só recurso de vídeo, né, poderia auxiliar nisso. E talvez nem o recurso de vídeo, porque até com a imagem a gente fica na dúvida. É aquele lance, primeiro que ele sobe com o braço baixo, e que se a bola realmente resvala no braço, só não tendo o braço, só cortando o braço dele fora pra não resvalar, Exatamente, tá junto do corpo. Acho que essa não é a grande polêmica, né? Acho que os pênaltis, principalmente o pênalti reclamado pelo Coritiba, que eu confesso que na hora eu não achei pênalti. Depois analisando alguns replays, eu acredito que depende muito da interpretação do árbitro, mas eu não marcaria no primeiro momento, mas depois vendo os replays eu marcaria, porque realmente o Pavés ele encosta na bola, mas depois ele pega o Rildo e é pênalti. E acredito também que não foi marcado pela conduta do Rildo. O Rildo é um jogador que tende a se jogar muito, tende a simular muitas faltas, e o Daronco, na hora que acontece, ele já manda o Rildo levantar, então acho que essa conduta, se fosse um outro jogador, poderia até ter sido marcado o pênalti, mas eu achei que foi pênalti. Eu tenho uma opinião divergente da tua. A primeira vez que eu vi o lance, eu realmente achei que foi pênalti. Nas primeiras 2, 3 vezes. Eu realmente achei que foi pênalti, mas depois eu vejo que o Rildo, ele coloca a perna entre as pernas do Pavés na hora que o Pavés está virando. Ou seja, é um involuntário do Pavés acertar, realmente. Não há aquela tentativa de parar o jogador, pelo menos na minha visão, e que o Rildo procura muito contato quando ele coloca. Porque ele não vai nem na bola, ele vai direto nas pernas. Essa questão, o Rildo ele procura muito esse contato. Eu não vi ele procurando, eu não cheguei a ver ele realmente, efetivamente, procurando esse contato no lance. Mas quando o Pavés toca a bola, depois ele encosta no Rildo e ali tem que ser marcado. O primeiro pênalti pra mim, indiscutível. Indiscutível. Pênalti, aquele foi pênalti mesmo. O segundo eu já acho que o G2 força. É isso que nós vamos falar agora aqui, inclusive o lance já vai passar de novo. Eu também achei ali que o G2 nem ter forçado a amizade, o Iago toca primeiro na bola. Sim. Eu acho que nitidamente o primeiro toque do Iago é na bola. Ele não, o primeiro toque do Iago é na bola. Ele nem acerta o G2. E aí o G2 força a amizade. Pra mim, esse pênalti não foi. Pra mim, esse pênalti não foi. Assim como pra mim também o do Rio também não foi. Agora o primeiro é indiscutível. Agora entra naquele quesito da polêmica, né? Aí a CBF vai lá e posta a comissão de arbitragem avalia o lance, foi feito isso ontem, avaliou a decisão do Anderson Daronco no pênalti do Rildo como acertada, porém não avaliou o lance do G2. Exatamente. Eu acho muito legal essa iniciativa, uma iniciativa nova da CBF de estar se posicionando e falando que o tal árbitro acerta, tal árbitro erra e tudo mais. Mas eu acho que ali você tem que se posicionar, até porque é um clássico, é um jogo que envolve muita coisa, porque uma vitória de qualquer um dos lados já colocaria os times em momentos diferentes, até aproximaria os dois times na tabela. Então eu acho que você tem que, no mínimo, se você já está tendo essa postura o ano inteiro, no mínimo você tem que continuar com ela. E o empate foi ruim para os dois. O Atlético se distancia do G6 do Campeonato Brasileiro, enquanto o Coritiba segue ali próximo da zona de rebaixamento, é o 16º colocado, a um pontinho só da ZR. Vamos para a gente fechar o programa de hoje, só para entrar num debate rápido aqui em questão do que o Kleber será julgado mais uma vez amanhã, por conta de uma declaração que ele deu contra o STJD, fez críticas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Até a gente vai deixar esse espaço para o programa do rádio da segunda-feira para a gente terminar de debater esse assunto, mas só para a gente, até porque lá já vai ter dado a sentença, né, se o Kleber foi absolvido, se vai ser punido novamente, que eu infelizmente acredito que vai ser, porque até pela questão da conduta do STJD com o Kleber e quando é criticado, nós vivemos num país democrático, entre aspas, né, Marcos? Exatamente. No qual, infelizmente, nesse aspecto não se mostrou. O Kleber dá o posicionamento dele, dá a opinião dele, critica o tribunal, que é natural, ele pode fazer o que ele quiser. Em momento algum, pelo menos na minha visão, não sei se na sua, não sei se
do nosso telespectador é de que o Kleber ofendeu o STJD. De maneira alguma. Para mim, é uma crítica. E uma crítica a gente sabe que acontece. Ele simplesmente falou o que aconteceu. O Vasco teve uma confusão no São Januário, que inclusive o presidente está sendo afastado por envolvimento nisso, pode ser afastado por envolvimento com facções organizadas, que acabou tendo uma morte, não dentro do estádio, é verdade, mas fora dele. O Vasco acaba pegando 6 partidas de suspensão e tendo todas as regalias possíveis que o tribunal poderia dar ao Vasco. Já o Kleber não é santo, o que fez não foi certo, mas eu acho que o tribunal pegou muito pesado com o jogador. Acho que a questão do Kleber é que tem um ponto que a gente tem que tocar, que o jogador sabe que isso acontece. Isso não é uma novidade para ninguém. Isso não acontece também só no Brasil, isso acontece no resto do mundo. Na Inglaterra já teve jogadores punidos por isso. O jogador sabe que não pode, vai lá e faz. Agora a gente tem que entender o porquê que não pode. Por que o jogador não pode? Um jogador que, para mim, pega uma suspensão muito exagerada, a primeira suspensão, depois dos socos e cusparadas que ele dá com o Edson. Ele perde... Desculpe. Ele perde 15 jogos e... Ele perde 15 jogos e simplesmente não acontece... E, assim, quando ele dá a opinião de novo, não acontece nada, né? Acredito que o Kleber não mereça ser suspenso por simplesmente dar uma opinião, mas também acredito que o STJD vá punir o Kleber por outras, enfim, milhões de situações que já aconteceram desse tipo de punição e esse tipo de coisa. Lembrando também que na primeira suspensão, o Kleber é enquadrado de uma maneira também exagerada, vou repetir a palavra, quando ele é comparado com aquele jogador da Série C, não me lembro o nome dele, que dá um soco no árbitro, que é tá certo que as agressões ao Edson são sérias, mas você ser comparado, pegar uma pena muito similar no jogador que agride um árbitro... O Ferreira, né? É complicado, eu acho no mínimo complicado. Não concordo com a punição, se ela vier a acontecer, mas o Kleber tem a ressalva de que ele sabia que qualquer declaração podia gerar isso. Tivemos um problema técnico. Um probleminha, até me perdi. Um probleminha técnico com a cabeça do apresentador, mas tá tudo tranquilo, tá resolvido já aqui no Além das Quatro Linhas. Bom, pra gente encerrar o programa de hoje, obrigado Marcos, obrigado a todo mundo que acompanhou. Final de semana nós temos no sábado o Paraná entrando em campo para encarar o Londrina pela Série B, podendo entrar no G4. No domingo, o Atlético entra em campo para encarar o Fluminense. E aí, na segunda-feira, Coritiba e Palmeiras. Mas Coritiba e Palmeiras a gente vai falar muito no Além das Quatro Linhas de segunda no rádio, a partir das 6h20 da tarde, na Rádio Teia. E aqui na TV do Facebook nós retornamos na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, aqui trazendo tudo que de melhor rolou durante a semana, falando sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro também. Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e muito mais. Grande abraço! Eu vejo vocês na próxima quinta-feira e eu espero a sua presença ouvindo a gente no rádio na segunda. Um abraço e até mais!